Essa aula faz parte do módulo 2 sobre metabolismo de carboidratos e o tema agora vai ser princípios de regulação metabólica. Tendo em vista a importância dos princípios de regulação metabólica, vamos analisar agora os fatores que podem afetar a atividade de uma enzima. Existem duas formas gerais de alterar a atividade de uma enzima. Uma delas é fazendo controle no número de moléculas da enzima. E a outra forma é regulando a sua atividade enzimática, ativando ou inibindo ela. O esquema mostra, por meio das setas em azul, processos que vão fazer o controle no número de enzimas, e em rosa, processos que vão promover o controle da atividade por meio da regulação da atividade enzimática. Então, com relação ao controle do número de moléculas, nós vemos aqui, por exemplo, que processos que, por exemplo, ativem a transcrição, ou que é a síntese do RNA mensageiro, ou o processo de tradução, que é a produção da enzima. Então, se eu tiver um estímulo nesses processos, consequentemente, vai ocorrer um aumento no número de enzimas. Se aumentar as enzimas, vai ter um aumento também da atividade daquela via metabólica. Ao mesmo tempo, se essa enzima for degradada, se tiver um estímulo para a degradação dessa enzima, diminui a quantidade de enzimas e, consequentemente, a via metabólica ela fica mais reduzida. E ainda uma outra forma de controlar o número de moléculas das enzimas é fazer o sequestro dessa enzima em compartimentos celulares, como, por exemplo, no núcleo da célula. E se ela não estiver disponível no ambiente onde ela atua, a via metabólica ela vai ficar também reduzida. E a outra forma é regular a atividade enzimática. Nesse caso, nós podemos, por exemplo, ter a associação da enzima com uma proteína reguladora, que pode inibir a atividade dela, ou pode promover a sua atividade, aumentar a sua atividade. Existe também a regulação alostérica, no qual a enzima ela tem normalmente um sítio regulatório para a interação de diferentes moléculas que seriam moduladores dela, e eles podem tanto ativar a enzima quanto inibir a enzima. E uma outra forma muito comum também de regulação da atividade enzimática é por meio de modificação covalente, sendo que aqui o tipo mais importante é a fosforilação. E essa regulação ela é tão importante porque normalmente envolve vários níveis de regulação, e também vai ter a participação dos hormônios nesse processo de regulação, que nós chamamos de regulação hormonal. Durante a regulação hormonal, 3 hormônios vão ter uma participação muito importante no metabolismo. São eles o glucagon, a insulina e também a epinefrina, que está no próximo slide. O glucagon, ele é um hormônio que está associado, e ele é com a baixa quantidade de glicose, a baixa concentração de glicose no sangue. Além disso, o glucagon, é importante lembrar, ele não exerce efeito no músculo, porque o músculo ele não tem que responder ao glucagon, porque o músculo não tem por função repor a glicemia no sangue. O músculo tem que garantir a sua função, que é fazer a contração muscular, permitir que um animal fuja no momento que seja necessário. Então, o músculo não responde ao glucagon. Mas outros tecidos, como por exemplo o fígado, respondem bem ao glucagon. Quais são as ações relacionadas ao glucagon? Então, são todas as ações que possibilitem o aumento na concentração de glicose, por meio de estímulo na degradação do glicogênio, bem como a inibição da glicólise nos hepatócitos, visando poupar a glicose, para que essa glicose seja destinada para tecidos que têm a glicose como um uso primordial e muito importante. E além disso, no fígado também vai ter um estímulo da gliconeogênese para a produção de uma nova glicose.
Então, as ações do fígado, elas estão relacionadas com aumento no número de glicose, para que essa glicose seja exportada para o sangue. Em contrapartida, do outro lado, nós temos a insulina. A insulina já é o hormônio que é liberado em resposta à alta concentração de glicose. E a intenção dela é promover uma redução na concentração da glicose do sangue, por meio de várias ações, como o estímulo da captação de glicose pelos tecidos, principalmente o músculo e o tecido adiposo, além de estimular a formação do glicogênio, ou seja, armazenar essa glicose na forma de glicogênio, também, principalmente no músculo e no fígado, além também de inibir o processo de degradação do glicogênio, já que existe glicose disponível no sangue, então não há necessidade de degradar o glicogênio nesse momento. A adrenalina, também chamada de epinefrina, é o hormônio que é produzido em situações de estresse, situações de luta ou fuga. E ela está associada com várias respostas e efeitos fisiológicos e também metabólicos. Os efeitos fisiológicos vocês vão ver posteriormente em outra disciplina. Então, aqui nós vamos tratar dos efeitos no metabolismo. Então, a função da adrenalina é também tentar aumentar a concentração de glicose por meio de várias ações, como promover o estímulo na degradação do glicogênio, e aqui eu coloquei no músculo e também no fígado. O fígado também responde à epinefrina, embora a ação da epinefrina seja muito importante no músculo, então estimula a degradação de glicogênio para ter glicose disponível para a obtenção de energia, para gerar energia no músculo para o animal fugir ou passar por essa situação de estresse. Além disso, ele também vai inibir a síntese do glicogênio, que é algo que gastaria a glicose, não é essa a intenção, né, da adrenalina, e também vai promover a gliconeogênese nos hepatócitos, porque pela gliconeogênese, novas moléculas de glicose são produzidas. Ao mesmo tempo, quando a gliconeogênese no hepatócito é inibida, obrigatoriamente a glicólise tem que ser inibida. Então, nós vamos ver isso mais adiante, como isso acontece. Mas os dois processos não podem acontecer ao mesmo tempo. Porém, é importante enfatizar aqui, ó, no músculo, a adrenalina, ela estimula a glicólise, porque no músculo a via glicolítica precisa acontecer para gerar energia, principalmente nessa situação de luta ou fuga, que deve provavelmente envolver o metabolismo anaeróbico, e somente a glicose é o combustível que pode ser usado nessa forma de metabolismo anaeróbico. Então, a glicólise não pode ser inibida. Então, ela é estimulada por meio desse hormônio, isso lá no músculo, né? Mas o músculo não faz gliconeogênese como nos hepatócitos. Tendo em vista o importante papel da insulina, vamos analisar agora como a insulina é produzida. Ela é produzida pelo pâncreas, por células que são chamadas de células beta, e elas são produzidas em resposta ao aumento na concentração de glicose. A glicose, quando aumenta na circulação sanguínea, ela entra na célula beta do pâncreas e lá essa glicose ela é metabolizada. A metabolização da glicose promove um aumento na concentração de ATP dentro da célula. Esse aumento na concentração de ATP lhe promove fechamento de um canal de potássio, fecha ele. Esse canal de potássio permitia a saída de um íon positivo, que era muito importante para a manutenção do potencial transmembrana da célula beta, mantendo a célula assim, dessa forma aqui, polarizada. Então, como o ATP fecha esse canal, o potássio não sai, esse íon positivo não sai. Isso vai alterar esse potencial transmembrana da célula beta, gerando o que é chamado de despolarização da célula. Essa despolarização é percebida por um canal de cálcio voltagem dependente, que se abre, permitindo então a entrada de cálcio e o aumento de cálcio dentro da célula. Esse aumento de cálcio
ele vai promover o estímulo da exocitose de grânulos contendo insulina, e aí essa insulina vai então para o sangue. A insulina liberada agora vai sinalizar os tecidos da seguinte forma: a insulina interage com o receptor de insulina, que é um receptor enzimático, que essa daqui é a porção enzimática, que quando ligada à insulina, ela se autofosforila e aí ela passa a conseguir fosforilar outras moléculas. No caso aqui, ela vai fosforilar o IRS1, que é o substrato 1 do receptor de insulina, que fica fosforilado. Depois, o IRS1 ele está associado com uma ativação de uma cascata de quinases, conforme nós já vimos. Ativa essa cascata de quinases, ao final nós temos a ativação da PKB. A PKB, por sua vez, ela vai fosforilar a glicogênio sintase quinase 3, a GSK3, deixando ela inativa. Então, ela não vai estar aqui, se ela está inativa. Inativa, a GSK3 não vai fosforilar a glicogênio sintase. Então, isso também não acontece. E aí, a glicogênio sintase permanece dessa forma, sem fosfato, ativa, para usar a glicose que está chegando e converter ela em glicogênio. Outra ação da PKB também é a exposição de transportadores GLUT4 na membrana da célula. O GLUT4, já vamos falar sobre ele, é um transportador que fica preso em vesículas. E somente quando exposto na membrana, ele permite que essa célula receba glicose. E já que estamos falando de transportadores GLUT, vamos falar um pouquinho sobre eles. Existem vários tipos de transportadores GLUT. 5 já estão bem caracterizados. E aqui na disciplina nós vamos falar sobre 2. É importante conseguir diferenciar eles. Falamos agora mesmo do GLUT4. O GLUT4 ele é um transportador que vai estar presente no músculo e no tecido adiposo. E o GLUT4 ele fica guardado em vesículas dentro da célula e somente é recrutado para a membrana plasmática das células, no caso do músculo e do tecido adiposo, quando há sinalização do hormônio insulina. Caso contrário, ele não vai para a membrana e, consequentemente, não permite a entrada de glicose nesse local. Por outro lado, o GLUT2 ele é diferente, ele é um transportador que nós chamamos de constitutivo, ele está sempre na membrana plasmática das células que apresentam esse transportador. Ele está presente em tecidos como fígado, pâncreas e rim, que é o GLUT2. Esse GLUT, então, por estar sempre na membrana, ele é chamado de GLUT independente de insulina. E os tecidos, eles são ditos também independentes de insulina, em termos de captação de glicose, porque esse transportador permite a captação de glicose. E para finalizar agora, nós vamos relembrar a ação do glucagon e da epinefrina. Já vimos como ele atua, agora é só uma nova figura que pode facilitar o entendimento. Como que esses hormônios sinalizam a célula? Bom, cada um deles tem um receptor diferente, com um sítio de ligação diferente. Existe o receptor para o glucagon, para a epinefrina, mas o tipo geral do receptor, como ele atua da mesma forma. Então, quando os hormônios se ligam no receptor, eles ativam uma proteína G, que tem várias subunidades. Essa proteína G, quando fica ativa, ela desliza pela membrana plasmática uma das suas subunidades, e aí ela vai ativar uma proteína efetora, que é a adenilato ciclase. A adenilato ciclase ela vai converter o ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico ele está associado com a ativação da proteína quinase A, que é a PKA, que vai ter diferentes ações e que logo na sequência nós vamos ver essas ações específicas e em cada um dos tecidos o que aconteceria.